Gênesis capítulo 37. É uma passagem muito famosa. Mas eu queria que você prestasse atenção em alguns detalhes. Quem quer prosperar muito no próximo ano? Existem 3 coisas que você precisa ter para prosperar muito no próximo ano. 3 coisas, eu vou te ensinar isso hoje. E vou te provar biblicamente, porque o que está na Bíblia já deu certo, não vai dar não, já deu. 2000 anos a palavra está entre nós e nunca foi contestada, nunca caiu em descrédito, nunca prometeu e não cumpriu. Ou seja, se está escrito e você praticar, pronto, já foi. Está garantido. O que eu vou te ensinar hoje vai mudar completamente o rumo do teu próximo ano. 2023 pode ser o melhor ano da tua vida até hoje, mas não é um passe de mágica, é cumprimento de princípios, é cumprir as instruções que estão na palavra. Então, abra teu coração para a mensagem que vai vir hoje. Eu não sei se você já reparou, mas é meio complicado você assistir filme que você já viu outras vezes. Por exemplo, quando eu assisto filme que eu já assisti várias vezes, por exemplo, estou com a minha esposa, aí no início a pessoa está conversando com a pessoa que no final do filme vai matá-la. A Janine fica, minha esposa, assim, não fala com ela não, moço, não fala, ela vai te matar no final. Porque quando você sabe o final da história, você fica tentando opinar, né, para tentar evitar as tragédias. Imagina se você tivesse uma pessoa que conhecesse toda a tua vida e pudesse ficar falando, não fala com ele não, essa pessoa vai ser um problema na tua caminhada. Não casa com ele não. Daqui a 5 anos você vai ver o que vai acontecer. Imagina se a gente tivesse isso. Eu estive em Hollywood há uns anos atrás, lá na Califórnia, e eu pude entender uma coisa sobre os filmes. E isso mudou muito minha forma de pensar. Sabe como é que se escreve um roteiro de um filme? Geralmente do final para o início. O diretor, junto com o roteirista, ele precisa saber qual vai ser o final para ir tramando todo o filme. Então, geralmente, eles gravam o final para ter uma ideia de como vai ser e começam a produzir todo o filme em cima do que eles querem passar no final, ou seja, daquilo que eles querem fazer para provocar aquela emoção, aquele estouro do final, que todo filme que vai viralizar, todo filme que vai ser campeão de bilheteria tem que ter um final impressionante. Ou seja, filme que dá certo, o roteirista escreve o final primeiro. Se a tua vida vai dar certo, saiba que Deus já escreveu o final. Ele já sabe como vai ser. E essa pessoa que nos avisa, assim como a gente assiste um filme repetido e sabe o que vai acontecer, ela também existe. Chama-se Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele é o Espírito da verdade que nos revela as coisas que ainda vão acontecer. Ainda irão vir. Ou seja, quanto mais você escutar o Espírito Santo, mais chance você tem de saber se essa pessoa que está do seu lado é para você ou não, se esse negócio é para assinar ou não, se é para no ano que vem você se mudar do país ou ficar no país, abrir um novo negócio ou continuar onde está. Ou seja, ao invés de agir pelas emoções, ao invés de agir pela voz dos outros, agir por uma palavra, agir por um comando divino. Mas é muito difícil quando a gente está no dia a dia, porque no dia a dia a gente sofre, no dia a dia a gente é atacado, no dia a dia tem problema financeiro, no dia a dia tem problema no casamento, no dia a dia falta dinheiro, no dia a dia é tanta correria que a gente esquece de consultar quem já enxergou e escreveu o nosso futuro. Então, eu leio algumas histórias na Bíblia, e quando eu estou lendo a história, eu já sei o final, eu fico assim, meu Deus, para que ele vai fazer isso? É aqui que ele vai se enrolar, ó. Às vezes eu estou lendo a história de Sansão, eu falo, não, Sansão, não deita no colo de Dalila, não, vai dar problema isso. Você vai perder tudo por causa dessa mulher, Sansão. Só que existem coisas que a gente faria diferente, porque a gente não quer ver a pessoa sofrer. Deus faria da mesma forma, porque entende que certos sofrimentos, na verdade, são treinamentos. É o caso desse grande herói bíblico que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar a história de José. E eu vou correr com a palavra, porque o apóstolo me deu só até meia-noite, e são 3 horas só para a gente... Só 3 pessoas empolgadas. Eu sou muito amado em Brasília, fico feliz. Amém. Gênesis 37.
Versículo 3 diz assim: Ora, Israel era Jacó, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, o odiaram e já não conseguiam falar com ele pacificamente. E José sonhou um sonho e contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Se José fosse meu filho, eu tenho 4 filhos: Júlia, José, Joaquim e Jasmim. Se esse José da Bíblia fosse meu filho, eu ia falar: filho, não conta teu sonho para ninguém, não conta nem para os irmãos, porque eu sei que o que acontece quando isso acontece aí. Quando você conta muita coisa, o pessoal fica alvoroçado e às vezes até quem deveria te defender acaba te traindo. Até quem deveria guardar teus segredos fica te expondo. Quem deveria estar orando por você está doido para você cair de vez. Então, se fosse o meu filho, para evitar esse sofrimento, eu já conhecendo o final da história, eu ficaria como vendo um filme que eu já vi repetidamente, falando: não faz isso, vai dar problema. Só que o livramento de Deus não é de problema. Deus te livra da morte. Deus te livra da morte. Dos problemas, às vezes são necessários para te treinar para o lugar que Ele quer te colocar. Então se ficar livrando meus filhos de todos os processos difíceis, eles vão ser um Zé Ninguém, que não vão saber lidar com as próprias emoções, que não vão saber lidar com não, que vão ser pirracentos, que vão ser problemas na sociedade, porque não podem sofrer nada, que já dão um ataque, que já estão esperando que papai faça alguma coisa. Eles não vão aprender a ser empreendedores, a tomar decisões sozinhos, a aguentar os trancos da vida, que não é fácil. Então, infelizmente, se eu quiser ver meus filhos se desenvolverem, algumas coisas eu vou ter que fingir que não enxerguei e deixá-los passar, para que eles amadureçam. A maioria das situações difíceis que você passou no teu casamento, rejeições, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento, a maioria dos problemas e situações difíceis que você passou te amadureceram. Quando você saiu disso, venceu esse problema, você saiu mais forte. Você saiu maduro, madura. Agora não é qualquer coisa que te derruba. Notícia que te derrubava com 15, 20 anos não te derruba com 40. Você fica muito mais resistente. É casca grossa. Imagina se Deus tivesse te livrado de tudo que você pediu para te livrar. Você não seria ninguém. Você tem chance de ser um vaso na mão de Deus, usado para a glória dele, porque Ele sabe que agora você está muito mais preparado do que ontem. Hoje, você tem mais sabedoria, hoje você conhece mais, hoje você aguenta mais. Uma das maiores capacidades de quem vai prosperar financeiramente na vida, eu digo isso porque eu dou conselhos e mentorei muitos grandes empreendedores no Brasil. Uma das maiores características de quem vai vencer financeiramente na vida é quem sabe lidar com pressão. Quando você vê uma pessoa que sabe lidar com pressão, apóstolo, a chance dessa pessoa prosperar é muito grande. Por quê? Quando nada abala, quando ela sofre uma pressão, ela se recompõe rapidamente e continua, ela se torna imparável, indesistível. Dificilmente essa pessoa não vai prosperar. Porque se não der certo nesse negócio, no outro vai dar. Agora quando vê o manhoso, a manhosa, que é tudo na mão, Deus não me ama, sempre reclamando, murmurador, essa pessoa dificilmente vai ter um mini sucesso na vida, quanto mais o sucesso. Porque como ela evitou todos os processos difíceis da vida, vira um reclamão, vira um mimizento e não consegue passar pelo que é necessário para prosperar. Hoje eu estava almoçando com o Bispo Lucas e a Bispa Priscila, eu estava falando para eles, a gente estava conversando sobre isso. As pessoas veem nossa foto bonita no Instagram e não tem ideia do que a gente passa para fazer aquela foto. Você me vem aqui hoje à noite e fala assim: que legal, queria eu estar lá em cima. Você não sabe quantos aviões, quantas noites sem dormir. Meus 4 filhos estão em casa, eu estou aqui. É de cidade em cidade. Ontem eu estava em outra cidade pregando. Lucas perguntou para mim assim: Tiago, você precisa sair para pregar com o negócio que você tem com a empresa? Eu falei: não, mas é uma aliança que eu tenho com Deus. Eu não precisava estar aqui. Mas eu tenho uma promessa com Deus que minha vida, até o último fôlego da minha existência, será para o altar.
Então, quando você vê alguém se dando bem aos seus olhos, saiba que ela passou por processos muito difíceis para ter o que você não tem. Nunca deseje ter o que alguém conquistou sem passar pelo que ela passou para ter. Tem gente que olha minha família, Thiago, que família linda, 4 filhos. Eu falei, você tem quantos? 1. Então você não sabe o que é ter 4 filhos. Você acha bonito que você viu a foto dos 4 rindo. Para botar para dormir é um inferno. Jasmin acorda de madrugada gritando. A Janine, sua vez. Eu que vou lá, meu Deus, acorda, troca a fralda. Então, tudo tem um preço para sair bonito no Instagram. E a gente fica olhando para a vida dos outros, achando que é uma maravilha. Lógico, a gente está comparando o palco da pessoa com o nosso bastidor. Nosso bastidor é uma bagunça, como dele também é, mas você está olhando o palco, ou seja, o que ele postou, o que ele está mostrando. Por trás dos panos, todo mundo tem uma vida igual. Dificuldades, contas para pagar, gente falando mal, fofoca, intriga, gente doido para você cair, doido para você se dar mal. Você tem noção de quantas pessoas estão torcendo para você dar errado na vida? Tem noção que você posta uma vitória no seu Instagram, no seu Facebook, sei lá, uma viagem que você fez, você acha que está todo mundo torcendo, que legal, ela viajou, o pessoal está falando, que isso? Como é que ela conseguiu isso? Aí fala, Thiago, não é assim não. Então quer dizer que invejaram o José e não vão invejar você? Quer dizer que a Bíblia está mentindo? Então o que você precisa ter para o próximo ano para começar a se destacar e prosperar de uma forma que jamais você prosperou? 3 coisas que nós acabamos de ler e você não pegou. Às vezes a gente lê a Bíblia é cheia de códigos. A gente lê a Bíblia e não medita. O que é meditar? Imaginar. É você ler um versículo, fechar o olho e começar a imaginar aquele versículo. Quando você começa a fazer isso, o Espírito Santo começa a abrir tua mente para a revelação bíblica. Ler a Bíblia não adianta tanto. Meditar na Bíblia, ou seja, tem que ter tempo para fechar o olho e meditar, ou seja, imaginar o que você está lendo, aí a sua vida começa a ser transformada, porque primeiro começa aqui e depois passa para o corpo todo. É isso aí. Isso aí é da Assembleia. Quando se empolga assim, está visitando hoje. Seja bem-vindo. Ó, tá? Manto. Segura, manto. É forte. Aí, posso pregar tranquilo? Posso continuar? Obrigado. Aí José tinha 3 coisas. Você conhece o final da história, não conhece? Qual é o final da história? Ele se dá bem ou se dá mal? Se dá muito bem. Aos 30 anos ele está governando a nação mais poderosa da época. Aos 30 anos. Ele está governando a nação mais poderosa da época. Ele viveu até os 120. Quer dizer que ele teve 90 anos de prosperidade e governo. O que são 30 anos de processo para 90 de abundância total? Só que só vive os anos de abundância total quem suporta os anos do processo. E o que acontece no processo? A maioria das pessoas desistem, a maioria das pessoas amaldiçoam Deus, Deus não existe, Deus não é comigo. A maioria das pessoas feridas pelo processo ferem outras, sem saber que essas pessoas seriam as pessoas que iriam levantá-la. Imagina se no processo de José ele ferisse Faraó. Faraó é um injusto. Fui preso aqui, eu nem toquei na mulher de Potifar. Faraó assinou a ordem. É um canalha, é isso, sem saber que anos depois seria Faraó que colocaria ele no trono. No processo, quando a gente está ferido pelo processo, a gente acaba ferindo pessoas também. Mas talvez fosse justamente essas pessoas que Deus usaria para sentar a gente no trono. A pergunta é, vale a pena você ferir alguém enquanto você está ferido pelo processo? Mas olha que impressionante. 3 coisas José tinha que determinaram, repete comigo, determinaram. Não, mais alto. Determinaram a vitória de José. Foram 3 coisas. E está aqui na Bíblia, nós já lemos. Primeira coisa, ele era muito amado. A Bíblia diz que Israel amava mais José do que todos os outros irmãos. Eu lido muito com a vida emocional das pessoas. A mensagem que Deus me confiou através da Bíblia é para a vida emocional das pessoas. Às vezes as pessoas estão esperando que eu pregue sobre a volta de Jesus. Gente, eu posso indicar várias pessoas que pregam assim, revelações tremendas sobre a volta de Jesus. Escuta elas. Às vezes você está esperando uma doutrina mais forte. Escuta um doutrinador da palavra. Tem muita gente séria pregando aí. Eu prego a palavra para aplicar na sua vida
diária, no seu dia a dia, na sua vida emocional, na sua família. Deus me chamou para isso. Eu não vou deixar a voz de ninguém confundir que eu fui chamado. Assim como você jamais deveria deixar alguém confundir o que Deus já te falou que você tem que fazer. Aí eu paro para prestar atenção no meu chamado, lendo esse capítulo, essa passagem, eu vejo o seguinte. Lidando com a vida emocional das pessoas, todo mundo que é mal amado ou não é amado, vira um problema para as pessoas e para a sociedade. Por quê? Essa pessoa, ela começa a se envolver em qualquer projeto. Por exemplo, a pessoa mal amada chega na igreja ou não é amada. Ela vê uma oportunidade, ela pode virar obreira, ela pode entrar na equipe de recepção, qualquer coisa. Mas ela não está entrando para servir, que seria a motivação correta. Ela está entrando para sentir-se aceita, porque quem não é amado gera um complexo de aceitação muito grande. Então ela vai ser um problema na vida de todo mundo, porque quando ela se sentir colocada de lado, quando o apóstolo não der oportunidade, quando o irmão olhar de lado, mas na verdade estava cansado, tinha um cisco no olho, nem olhou de lado, essa pessoa vai ficar endemoniada e vai começar a ferir todo mundo. Toda pessoa que é mal amada é um problema para grupos sociais. É por isso que a Bíblia diz que o amor é o mandamento principal. Porque sem amor, a gente não se sente aceito, a gente não se sente acolhido, nós não nos sentimos útil, não nos sentimos parte de nada, e a gente não consegue começar um projeto com a motivação correta. A gente sempre vai começar um projeto com a motivação de sermos aceitos e não de servir. E aí a Bíblia diz que José era muito amado. Uma pessoa que é muito amada, ela tem uma base emocional muito mais estruturada para tocar um grande projeto. Porque se tem uma coisa que faz você desistir de grandes projetos, são as desestruturas emocionais. Ou seja, aqui temos milhares de pessoas. Provavelmente a maioria gosta de mim. Mas quantas pessoas não gostam? Eu te empresto meu Instagram para você dar uma olhada no meu direct. Nesse minuto que você está me assistindo, falando, Thiago deve ser um grande homem de Deus, tem gente falando assim, você é um endemoniado, você não serve, você não sabe falar. Li teu livro, é uma droga. Todo dia. Você acha que é só a gente elogiando? Não. Todo dia eu tenho que lidar com crítica. Eu tenho que lidar com gente que me xinga. Eu tenho que lidar com gente que bota o dedo na minha cara. Se eu não tenho estrutura emocional, se eu não soubesse que eu sou amado, inclusive por vocês, o que eu ia fazer? Eu ia começar, para sentir-me aceito, rebater quem me critica. Porque isso é um complexo de aceitação. Eu quero rebater porque agora eu quero ser visto. Como eu não estou nem aí para ser visto pelas pessoas, eu sigo a minha vida. Eu consigo dormir, depois de ler uma crítica feroz, eu consigo deitar, porque o sono é do justo. Agora, se eu não me sentisse amado, se eu não soubesse que sou amado por Deus, pela minha família, se eu não soubesse que eu sou amado pelas pessoas que Deus usa a minha vida para transformar através da palavra, que todo dia chega crítica, mas chega também centenas, milhares de testemunhos. Então, se eu não tivesse isso, eu não estaria com a motivação correta, eu estaria trabalhando para sentir-me aceito. Então, tudo que eu ia fazer por ego, orgulho e vaidade. E não por chamado, propósito e missão. Então José teve uma vantagem aqui. Ele sabia que era amado, então ele tinha uma estrutura emocional diferente. Onde a gente confirma isso? Ele passar por anos de injustiça, prisão, de poço, de ser escravo no Egito e nunca reclamou. Nunca colocou a culpa em Deus, nunca criou problema para ninguém. A pessoa tem que estar muito bem emocionalmente para, sendo injustiçado, não criar problema para ninguém. Para saber que é especial, mas está vivendo uma vida de lixo. Imagina José sabendo de quem era filho. Ele era filho, neto, bisneto de patriarcas. Os homens mais ricos do mundo eram os seus ancestrais. Isaac, seu avô, era tão rico, que um rei de uma terra o expulsou, porque falou assim, você já é mais poderoso do que a nação inteira. Um homem tinha mais dinheiro que a nação inteira. Esse era o avô do cara que agora estava escravo no Egito. E por que ele fez alguma coisa errada? Não, porque seus irmãos o invejaram e resolveram vender. Ou seja, uma injustiça absurda, ridícula, que nós ficaríamos batendo o pezinho, chutando a parede de raiva. José quer saber? Não tem como mudar a realidade, então eu vou crescer com isso. Tem que estar muito bem emocionalmente para pensar assim.
Porque se fosse só uma questão espiritual, homens como Sansão também não tinham caído. Sansão se sentia tão carente que preferia o carinho de uma prostituta do que o amor de um povo. Então, se você não tiver a sua vida emocional em ordem, talvez a vida espiritual não te salve. Porque em nome de Deus, se fosse só a vida espiritual, em nome de Deus, muita gente já feriu e matou outras. Os maiores genocídios da história foram em nome de Deus. Nas cruzadas, na época da Santa Inquisição, tudo em nome de Deus. Então, pessoas que estão com as emoções fora do lugar, em nome de Deus, fazem muita besteira. Mas José se sentia amado, ele provou no seu processo que estava com as emoções no lugar. A segunda coisa que nós aprendemos, se você quer viver um 2023, vou voltar aqui para a primeira, se você quer viver um 2023 fora do comum, com muita prosperidade, você precisa amar e ser amado. Tiago, mas isso é difícil. Não é. Sabe por quê? É porque você está talvez esperando ser amado por uma pessoa. Se você descobrir o verdadeiro amor que lança fora todo medo, esse é de graça e não decepciona. Segunda coisa que ele tinha, uma túnica colorida. O que isso quer dizer? Ele tinha algo especial nele. Todo ser humano, sem exceção, recebe um dom, um talento, uma habilidade. Alguns ainda não coloriram essa túnica, mas todo mundo recebeu alguma coisa de Deus. Talvez você não tenha coragem de colocar para fora esse dom. Talvez você não queira ter a ousadia, porque tem medo de ser criticado, tem medo de começar do zero. Você não quer colocar para fora. Mas todo mundo recebeu de Deus uma túnica. Só que alguns têm túnica colorida, ou seja, ele conseguiu desenvolver tanto aquilo, que agora todo mundo vê que ele é diferente. Só tem um problema. A túnica colorida chama muita atenção. E quando você chama atenção, você vira referência. E a gente pode usar aqui centenas de ditados populares, que só toma pedrada a fruta que está boa na árvore, né? Cachorro morto, como é que é essa? Cachorro morto, ninguém mexe com cachorro morto. É isso? Sei lá. Está entendendo o espírito da coisa, né? Usa o espírito de revelação aí para descobrir. Ou seja, quando você começa a chamar a atenção, alguns aplaudem, outros começam a tramar como vão te destruir. A troco de quê? De nada. Pessoas são assim. Não tinha motivo. Os irmãos de José não iam ganhar nada vendendo ele para o Egito. Eles não iam ganhar a túnica. Ao contrário, eles até rasgaram a túnica. Eles não iam ganhar algum título. Eles não iam ganhar um dinheiro. Ou seja, é a troco de nada que as pessoas querem ver você cair. É porque são seres humanos. Eles preferem ver um ministério que está há anos ajudando milhares de pessoas falindo, quebrando ou simplesmente fechando, do que continuar prosperando. Não dá para entender. A mente humana. E olha que até agora não entrou Satanás não, é só o ser humano mesmo. E tem vezes que Satanás fica assim, rapaz, eu vou tirar umas férias porque esse ser humano aí tá bonito de ver. Tá fazendo um trabalho, tô até com medo de perder o emprego. Dizem que o crente fofoqueiro da igreja morreu, aí foi pro inferno. Estava na lista do inferno, fofocou a vida toda, falou mal de todo mundo, julgou todo mundo, criticou, via a irmãzinha de sapato vermelho, pomba gira e tal. Foi pro inferno. Chegou no inferno, Satanás olhou para ele e falou, você? Concorrência aqui não, jovem, aqui já tem dono. Vai para outro lugar. Não deixou ele entrar, não queria concorrência. Você tem uma ideia de como tem gente da igreja que nem no inferno tem lugar mais. Não nessa. Graças a Deus. Mas a túnica colorida faz com que as pessoas te olhem. Mas o quanto você está preparado para a exposição? O quanto você está preparado para os ataques, para as tramas que vêm quando você está exposto? Todo mundo está levantando a mão e falando assim, Deus, me dá dinheiro. Quem já pediu dinheiro para Deus esse ano? Mas você pediu sabendo quais são as coisas dificultosas que o dinheiro traz? Ou pediu só pensando no que você ia comprar com dinheiro? Que a parte boa também sei.
Mas você sabe quanto tem que pagar de imposto? Você sabe que você vai ter que contratar um bom advogado se começar a ganhar dinheiro? Você sabe que teu vizinho que te cumprimenta hoje vai começar a te amaldiçoar? Você sabe que teus parentes vão espalhar para todo mundo que agora você é diferente, que agora você é uma outra pessoa, você está insuportável? Estou falando, eu estudo o ser humano, é assim mesmo. Então tá todo mundo pedindo túnica colorida sem saber o preço que é ter lá. E teve uma terceira coisa também. A Bíblia diz que José sonhou um. Então pega essa tríade da vitória para o próximo ano. Quem é amado, tem uma túnica colorida e um sonho, já começou a prosperar. Se você... aplaude ou não aplaude, porque... Aí vocês me confundem. Eu falei, meu Deus, foi ou não foi? Ou seja, se você não se sente amado por uma pessoa, busque o amor incondicional de Deus. E Deus, vou te falar uma coisa. Todo mundo te ama quando percebe que Deus te ama primeiro, tá? Sabe como é que funciona? É igual na época de escola. Ninguém queria namorar contigo. Se a pessoa mais bonita se interessa por você, todo mundo agora quer namorar com você. Lembra disso? Nos negócios também é assim, ó. Ninguém quer fechar negócio contigo. Se o mais rico da cidade quer fechar, todos os outros médios vão em cima de você. Se Deus te amar primeiro, todo mundo vai querer te amar. Então você é muito amado. Você tem uma túnica colorida, que é o seu dom, o seu talento, a sua habilidade. Aquilo que Deus colocou em você, você coloca para fora. E terceiro, você tem um sonho. Porque qual é a função do sonho? É deixar um anestésico na gente contra as dores da vida. Já viu uma pessoa apaixonada? A pessoa apaixonada está sonhando, né? Ai, que paixão. A ciência já provou que uma pessoa apaixonada não consegue enxergar o defeito na pessoa que ela está apaixonada. A pessoa está cheia de defeito. Aí a mãe avisa: filha, você não viu que ele é assim? Ah, mãe, não. É você que está vendo isso, mãe, ele é maravilhoso. A pessoa apaixonada está andando na rua, uma pessoa esbarra nela, ela que pede desculpa. Porque ela não sente as dores da vida, é diferente. Então Deus coloca um sonho em você, não é só para te dar um norte, para te dar um destino, é para que você não sinta as dores da vida. Se José não tivesse sonhando naquela prisão, ele tinha desistido. Se José não tivesse sonhando na injustiça dos seus irmãos, ele tinha ficado revoltado com Deus. Se José não tivesse sonhando quando Potifar injustamente o mandou para a prisão, aí sim ele tinha dado um ataque, aí tinha entrado em depressão. Tem gente que perdeu o emprego e entra em depressão. José foi mandado para a prisão injustamente e continuou servindo o mesmo Deus, caminhando no mesmo propósito e seguindo o mesmo sonho. A nossa geração não será uma geração fraca. Não será uma geração que se entrega a ansiedade, tristeza, depressão por qualquer motivo. Teve gente que passou coisas 1000 vezes piores que você e está de pé. E você, porque o irmão do lado não cumprimentou, sai da igreja. A gente tem que ser forte para prosperar. Fraco não prospera. Indeciso não prospera. Reclamão, murmurão não prospera. Eu sou amado. Eu estou usando a túnica que Deus me deu. Estou aqui pregando. Amanhã às 7h57 da manhã tem o quê? Café com Destino. Quem é aluno do Café com Destino aqui? Só isso? Não é possível. Quem é aluno do Café com Destino? Deu uma melhorada. Vamos. Quem não é aluno sabe que está em pecado. Conserte-se com o Senhor hoje. Amanhã às 7h57 da manhã. No YouTube. De segunda a sexta eu estou pregando no Café com Destino. Todo domingo tem uma mensagem minha no YouTube nova. Recebo convite, os que eu posso aceitar presencialmente, eu estou lá. Estou aqui pregando hoje. Ontem eu estava no Rio de Janeiro pregando. Esse final de semana eu dou um curso em São Paulo. Sexta-feira embarco para Boston para pregar numa igreja. No outro dia eu dou um curso. Depois vou para Orlando dar uma mentoria. Depois volto para o Brasil, prego não sei aonde. Ou seja, eu podia estar em casa.
mas eu estou usando a túnica que Deus me deu. Isso trai coisas boas e também atrai dificuldades. Atrai perseguição, atrai inveja. E quem te inveja? Adivinha? Não, pessoas, lógico. O cachorro realmente não tem inveja, mas alguns tem cachorro já com inveja. Mas sabe quem te inveja? Vou te dar uma notícia, você que nunca percebeu. Quem está perto. Você nunca teve inveja do Bill Gates. Que inveja daquele filho da mãe prosperando e eu não. Ninguém tem inveja de quem está longe. É do vizinho, é do primo, é do irmão da igreja, é de quem está perto. Inveja é algo que vem de perto. E só tem o poder de te trair quem janta, quem está na mesa contigo. De fora só decepciona, não te trai. Então presta atenção nisso aqui. Qual é o problema da vida? É que ao mesmo tempo que vem muita coisa boa, vem um preço a se pagar pelas coisas boas. É por isso que se você entender a pregação de hoje, até a sua oração vai mudar. A Bíblia diz, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não vem o desgosto. Porque tem uma riqueza financeira que traz desgosto. Aí Salomão em Provérbios já fala, olha, pede a bênção do Senhor, porque ela também enriquece. Mas só que não vem o desgosto, porque junto com coisa boa também vem coisa ruim. Casar é bom? Sim ou não? Meu Deus. Um jovem chegou para mim, apóstolo. Falou assim, você é pastor? Eu falei, sou. Falou, então ora por mim, que eu quero casar. Eu falei, quantos anos você tem, meu jovem? 19. Garotinho magrinho, pequenininho. Eu falei, rapaz, tanta vida para viver ainda. Só os casados rindo. Você está trabalhando? Como é que está isso? Não, eu quero casar. Eu falei, mas por que você quer casar tão jovem? Ah, Tiago, fazer aquelas coisas, né? Eu falei, que isso, meu jovem? Ele falou assim, Tiago, a Bíblia diz que é melhor casar do que se abrasar. Eu não estou aguentando mais, não. Eu tenho que casar. Eu falei, meu jovem, eu não sei o que te contaram. Mas se tem um lugar que você não vai fazer essas coisas... Estou enganando o rapaz, apóstolo. Que absurdo. Brincadeiras à parte, casar é bom ou não é? É! Mas vem dificuldade? Muita. Ou seja, tudo que é bom, vem coisa ruim junto. Dinheiro é muito bom, tenham. Melhor do que ser pobre, hein? Eu sei como é que é. Eu saí do subúrbio de Janeiro, já não sabia o que ia comer no outro dia, já tive conta atrasada, eu descobri que ter dinheiro é melhor do que ser pobre. Os dois vão entrar no céu, também descobri isso, que o pobre entra e o rico entra. O rico é mais difícil porque ele acaba confiando mais no dinheiro, mas o rico também entra se confiar somente em Deus. Então se você tiver que escolher, os dois vão entrar no céu. Eu prefiro que você ganhe dinheiro na terra para sofrer um pouco menos, para ter um pouco mais de conforto. Para ajudar mais as pessoas, para potencializar e patrocinar o teu propósito na terra, melhor. Não corra atrás disso. Mas se você tem oportunidade, prospere. Muito melhor do que ficar em aperto. Porém, junto com o dinheiro, vem uma demanda de situações difíceis tremenda. Junto com o casamento, vem problema. Junto com o ministério, que você está, Deus me dá um ministério, Deus me dá um dom, vem problema. Junto com a exposição, vem problema. Então Deus, sabendo que junto com coisa boa vem coisa ruim, Ele te coloca em processos. Te coloca em injustiças. Quem já foi injustiçado na vida? Alguma coisa foge do controle de Deus? Então quem te colocou nessa injustiça? O diabo, que não pode tocar, porque o sangue de Jesus está na sua vida, na sua casa, e os anjos do Senhor acampam ao teu redor? Ou foi Deus que permitiu isso aí? Quem você acha? Quem está no controle da tua vida? Satanás ou Deus? Satanás ou Deus? Então essa injustiça você sofreu porque quis, porque na verdade Ele enviou só para te treinar. E a gente encara os problemas da vida como sofrimento, ao invés de entender que são treinamentos. Para quê? Para quando as coisas boas vierem, quando o trono chegar, a gente ter sabedoria, maturidade e estabilidade emocional para governar. Aos 30 anos de idade, José, enfim, senta no trono.
Acabou os problemas dele? Agora ele está rico, está poderoso, acabou os problemas? Não, 7 anos de fome. Teve que administrar 7 anos de fome. Isso foi algo terrível para ele? Tirou o sono dele? Não. Por quê? Porque ele usou o dom. Um dos dons dele era interpretação de sonhos. Ele sonhava e interpretava sonhos. Ele usou o dom dele para entender o que estava por vir. Pegou os problemas da vida, que ao invés de sofrer, ele aprendeu com os problemas, e agora ele tinha capacidade administrativa. Ele não fez faculdade no Egito. Foram os problemas da vida que o forjaram para ser um bom administrador. Tem gente que já passou por muita dificuldade financeira. Quem já passou por problema financeiro aqui? 3 pessoas só, 4, 5. Gente, está muito bom. Senhor, leva a tua igreja que está preparada para o Apocalipse. Está todo mundo bem. Quem já passou por problema financeiro? Sabe o que foi isso? Um treinamento para você ser melhor nas finanças. Não dá amém agora não, peraí, Jovem. Espera o final porque vai piorar agora. Aí você dando amém pode chamar coisa ruim aí. Ó, quem aqui já deveu o cartão de crédito e pagou uma vez? Deveu e pagou. Baixa a mão. Quem deveu, pagou e depois ficou devendo de novo. Entrou de novo na dívida. Todo mundo. Ah, Jesus falando. Porque o crente tem um negócio, que é só crente que tem isso. O crente não tem dinheiro. O cartão de crédito não é dinheiro. O cara ganha R$2.000. Faz quanto é que você ganha? Ele 4 mil. É 4 mil, eu achei que era 2, não. 2 mil eu ganho e 2 mil no cartão de crédito. Ele vai ganhar 4 mil. Não tenho dinheiro. Esse dinheiro não é teu. É do banco. Você vai pegar a juros, você sabe como é que é. Aí você passa sem ter R$1 no bolso no shopping. Você vai no shopping fazer o quê? Nem sabe o que foi lá. Vou lá para distrair a cabeça. Aí vê um negócio que você não pode comprar. Geralmente acontece muito isso com as irmãs, as obreiras. Ela passa em frente à loja de sapato, fala assim, eu não posso, mas o meu Deus. Ah, mas é pior, apóstolo. Ela fala o seguinte, não tem limite, mas se passar, é autorização do Eterno. Aí passa o cartão, 12 meses de dívida no cartão, bota a culpa em Deus, e vem fazer campanha na igreja para pagar as dívidas que ela mesma fez. Problema emocional, que gera problema financeiro, que agora gera um problema espiritual. Olha só, você criando todos os seus problemas. Sim ou não? Então chega um momento que se você realmente quer prosperar no próximo ano, se realmente você quer que 2023 seja o melhor ano da tua vida até hoje, você precisa focar nessas 3 coisas. Ser muito amado. Usar a túnica colorida que Deus te deu. E não negociar o teu sonho, continuar sonhando, olhando para o teu destino, caminhando firme no teu propósito. Eu tenho um sonho. O meu sonho envolve educação bíblica. Tanto nos meus negócios quanto no meu ministério, meu sonho envolve isso. Então eu recebo várias propostas. Como eu estou muito exposto na mídia, eu recebo propostas de gente muito, muito, muito rica. Tiago, vamos montar uma loja tal junto, eu pago tudo, você só anda com a tua imagem. Não, mas você vai ganhar tantos mil por mês de graça e fazer... Não! Por que não? Se dinheiro é bom. Porque não tem nada a ver com o meu sonho. Tudo que não tem a ver com o teu sonho é distração. O que é foco? Foco é você saber dizer não. Quando você não sabe dizer não, você é um desfocado. Então você precisa dizer não para tudo aquilo que não é teu sonho. Você precisa andar com pessoas que contribuem com o teu sonho e sair fora daqueles que fazem tudo para que teu sonho não aconteça. Se você for muito amado, usar o dom, o talento, a capa que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, o chamado, a missão que Ele te entregou, e não negociar o teu sonho, nada te será impossível para 2023. Nada. Vai ter processos ainda? Vai. Até quando você chega no trono, continua as situações difíceis. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus já venceu. Nós não vamos parar de ter aflições, mas a gente vai conseguir vencer cada uma das situações difíceis. Quem crê nessa palavra? Cada uma das situações difíceis serão resolvidas por aquele que já escreveu o teu futuro e sabe o que vai acontecer amanhã. Agora, se eu estou aqui usando a minha capa colorida, estou usando o meu dom. Eu sou muito amado por Deus. E não porque eu sou especial, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu sou muito amado por Deus porque eu me sinto amado. Se você não quiser se sentir amado, não existe amor que te cubra. E eu tenho um sonho, aí depende só de mim. Eu estou com
meu sonho aqui, estou perseguindo meu sonho. Eu estou aqui, isso que eu estou fazendo aqui hoje, pregar, é uma construção, é um tijolinho do meu sonho. A tua agenda diária precisa ser um tijolo do teu sonho. Anota isso, a minha agenda diária precisa ser tijolos colocados no meu sonho. Se eu estivesse hoje aqui fazendo qualquer coisa que não tivesse a ver com educação bíblica, eu estaria jogando tijolo fora, ao invés de colocando na construção do meu sonho. E tem um monte de gente jogando tijolo fora, jogando os dias fora, porque está fazendo coisas que não tem nada a ver com o sonho que Deus colocou nela. Por mais que não parecesse que José na prisão tivesse a ver com o sonho dele, Deus sabia que só através daquela prisão ele conheceria as pessoas que soprariam o nome dele nos ouvidos de Faraó. Tem coisa que você não sabe por que está passando. Tem coisa que você está passando e não merecia passar. Mas fique tranquilo, com José foi igual. Ele não fez nada para estar naquela prisão, ele não merecia estar naquela prisão, mas as pessoas que iriam colocar o nome dele nos ouvidos de Faraó estavam naquela prisão. Então Deus precisa te deixar um tempo em alguns lugares que você não queria e não merecia, para conhecer as pessoas que vão te levar para o próximo nível. Eu quero profetizar agora. Quem acredita em palavra profética? Eu sou fruto de palavras proféticas. Eu quero profetizar que ainda em 2022, toda armadilha que foi colocada contra a sua vida será desarmada. Todo mundo que se sente mal amado ou não se sente amado encontrará o verdadeiro amor. Todos aqueles que não conseguem ver que tem um dom, que tem um talento, vão perceber a capa colorida que está sobre a sua vida. Eu profetizo que você vai ter um sonho e vai persegui-lo até o fim. E por causa do teu sonho, muitas pessoas terão a vida transformada. Eu declaro que ainda esse ano Deus fará sinais, prodígios e maravilhas por você e através de você. E eu declaro em nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, que 2023 será um ano de abundância, prosperidade, de muita frutificação e multiplicação na sua vida. Você não vai depender de nada externo, não importa o governo, não importa o que os outros estão falando, não importa como está a economia, o que vem de dentro de você que vai determinar a tua frutificação. Nós profetizamos isso em nome de Jesus e quem crê, aplauda o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento.